Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no meu canal Descubra com a professora Elisângela Coelho. Hoje eu venho com uma aula bem diferente. Como produzir um planejamento de ensino. Se você gostou e ficou interessado, continue aqui comigo até o final deste vídeo. Mas primeiro, você que não é inscrito aqui no meu canal, aproveite agora e se inscreva. E ative também o sininho para cada novo vídeo que eu postar aqui para você ser logo avisado. E hoje o assunto é diferente, né? Professor, esse assunto aí tá diferente. Porque hoje eu vou focar a minha aula para você, meu colega professor. Você que está começando a carreira agora, né? A profissão. Colegas que já trabalham nessa área e tem dúvida de como produzir um planejamento de ensino, que isso é totalmente natural. E eu tô aqui para te mostrar de uma forma prática, de uma forma diferente, que você possa entender o que é. Agora, eu preciso que você, meu colega, esteja agora com o seu caderninho aí do lado, se for necessário, para anotar algumas informações que eu te garanto que eu vou te passar aqui. Você, colocando realmente em prática, você vai aprender, tá? Vai aprender. Então, continue aqui comigo, tá bom? Mas eu quero entender, ou melhor, já entendemos, né? O que é o planejamento de ensino? Deixa eu só relembrar aqui um pouquinho o que é. É uma especificação do planejamento curricular, já que traduz em termos mais concretos o que o professor irá realizar em sala de aula e como irá alcançar os objetivos educacionais propostos. O planejamento de ensino é algo do que você vai colocar, que eu falo de longo prazo. Planejamento é isso. Do que eu vou trabalhar com aquela minha turma específica. Não falo de um assunto só, são vários assuntos. Planejamento pode ser tanto semestral, trimestral, bimestral, da forma como você achar melhor. Mas diante desse planejamento aqui, você vai extrair o seu plano de aula. Plano de aula. Aqui não é o teu plano de aula, sabe? Ele aqui é só um norte, esse planejamento do que você vai fazer no seu plano de aula. Então, o conteúdo que você colocou aqui no planejamento, você vai usar para o seu plano de aula, né? A avaliação que eu quero que o aluno consiga, né, adquirir de conhecimento, forma avaliativa, o que eu vou avaliar ali sobre ele, eu vou pegar também aqui do planejamento, as habilidades também que eu quero que ele aprenda, pegar daqui do planejamento, para poder construir meu plano de aula. Os recursos metodológicos que eu vou usar. Então, o planejamento é como fosse o planejamento de ensino, ele vai me orientar melhor a eu construir meu plano de aula. Porque o plano de aula é algo mais específico, é algo de curto prazo, entendeu? É exatamente naquela aula ali. Que às vezes aquele assunto que eu vou trabalhar, às vezes eu posso trabalhar em 3 aulas, em uma aula, depende do que você vai trabalhar. E o planejamento de ensino já é algo de longo prazo. Então, eu quero que você entenda uma coisa, meu colega professor. É necessário sim você ter o seu planejamento de ensino. Não deixe para fazer depois, que eu digo, depois que eu já entrei, já comecei as aulas, depois eu faço planejamento. Não é a mesma coisa. Quando você faz um planejamento de ensino, você tem um leque de informações, de conteúdo que você pode trabalhar ali com o seu aluno. Então, é legal você colocar um dia seu da semana e construir seu planejamento de ensino. Quando você constrói, vai ficar muito mais fácil para você fazer seu plano de aula. Tá entendendo? No momento que você já
tem o seu planejamento, já vai lhe ajudar para fazer seu plano de aula. Vai ter mais sentido aquilo que você está trabalhando com o seu aluno. Vai ter mais fundamento do que eu estou querendo extrair dele ali. O que eu quero que ele aprenda ali. Então, é importante. Então, não estou aqui para falar o que é, como, sabe? A parte teórica, melhor dizendo, do planejamento. Eu só estou dando aqui como uma forma de uma reflexão também. Que entenda que é importante você se planejar. Como tudo na nossa vida, né? Tudo. Tudo que você for fazer na sua vida, você tem um foco, né? Não tem um foco? Você tem um objetivo. Você tem um sonho. Mas para isso eu tenho que ter um planejamento para chegar naquele objetivo. A mesma coisa é no ensino. Então, se eu quero que meu aluno aprenda um determinado conteúdo, como eu vou fazer para ele aprender aquele conteúdo? Eu não quero que o aluno só veja aquele conteúdo naquela aula e pronto. Não, não quero. Eu quero que ele aprenda. Essa é a diferença. Aprenda. E não veja. Só ver, copiar ou o que for que você for fazer e pronto. Passei o conteúdo. Não é assim. Ele aprender. Então a gente tem que pensar nisso aí. Como eu quero que meu aluno aprenda. E o que isso vai favorecer para a vida dele também aqui fora. Eu não posso só focar escola. Tá entendendo? Eu quero focar ele para fora da escola. O que ele vai levar dali, do que eu estou ensinando para ele, para fora, né? Para a questão profissional dele, para a vida dele. Então, é tudo tá ligado a um planejamento. Deu para entender, né? Então, já começar a entender nesse ponto já vai ser maravilhoso. Então, vamos lá. Como produzir o planejamento no CIEP? Acho que quem está me assistindo e é meu colega aqui do estado de Pernambuco deve estar pensando, meu Deus, não acredito, ela vai falar do planejamento no CIEP. Ai, meu Deus! Algo que eu queria encontrar e não encontrei em canto nenhum. Eu sou uma das que eu procurei aqui no YouTube, eu não vi ninguém falando sobre isso especificamente, né? Sobre o CIEP que eu quero falar, né? Então, assim, eu tive que aprender estudando, focando realmente para fazer meu planejamento. E eu noto que é algo que muitos colegas têm a dificuldade. E são muitos colegas. Muitos colegas me procuraram no direct perguntando como preencher um planejamento do CIEP, o que significa esse tópico aqui e tal, como é que eu encontro. Então, e que é natural, né? Mas eu tô dizendo que foi muitas perguntas. Então, diante disso, eu não vou fazer um vídeo, né? Vou colocar aqui no canal ligado a esse assunto. Aí você que é de outro estado, né, deve dizer, então não vale mais para mim, então não vou assistir mais. Vale sim, tá? O planejamento de ensino é para qualquer estado, tá certo? Então, se você entender os tópicos que eu vou explicar na sequência, você vai conseguir fazer aí, você que é do Rio de Janeiro, de São Paulo, certo? Mas eu estou especificando aqui no estado de Pernambuco, porque eu sou do estado de Pernambuco e tem colegas também daqui que tem essa dúvida na hora do preencher no CIEP. Entendeu? Mas não quer dizer que você, que é de outro estado, que não vai aprender o que eu vou passar aqui, isso não vai valer de nada. Vai valer sim, você vai ver. Quando você vê aqui na sequência, vai ver, eu tenho esse tópico aqui. Eu tenho também esse aqui. Então não foge da sua realidade também, tá bom? Então vamos lá. E os materiais, Elisângela, quais são os materiais que eu vou utilizar para fazer esse planejamento? Para poder fazer o planejamento, eu não vou fazer assim de cabeça, né? Eu tenho que ter um material para isso. Não é verdade? Então, qual material eu vou utilizar? No caso aqui, de Pernambuco, tem um currículo de Pernambuco. São Paulo também tem um currículo de São Paulo. Rio de Janeiro também tem. E todos eles estão baseados na BNCC. Entendeu? Aqui está de uma forma mais
que eu digo, resumida, um pouco melhor pra gente, né? Mas é ligada à BNCC. Todos eles estão ligados à BNCC. Aqui no nosso estado de Pernambuco, a gente tem o da educação infantil, tem do ensino fundamental e do médio. Ó, cada um tem uma cor, tá vendo? Bem específico pra gente não ter dúvida qual material vai usar. Mas para você fazer seu planejamento, você vai ter que usar este material aqui. Então, você, meu colega, que estiver ainda usando, ou estava, né? Que agora não vai fazer mais. O planejamento de ensino, usando o livro didático, só o livro didático, tá fazendo errado, tá bom? Você tem que realmente focar estes documentos aqui, que é todos baseados na BNCC. Então, você não pode fugir deste documento. Tudo bem? Deu para entender aí, né? No planejamento do ensino fundamental, anos finais, no CIEP é dividido em justificativa, competências específicas do componente curricular, unidades temáticas, campos temáticos e campos de atuação, objetos de conhecimento, conteúdos, habilidades PE, procedimentos metodológicos e procedimentos avaliativos. Então, meu colega, você que tem o CIEP aí do ensino fundamental, abre aí teu CIEP e vê se não tem esses tópicos aí. Tem, né? Eu sei que tem. Que eu peguei de lá. Entendeu? Só fazer uma parte cômica agora. Mas acompanha por lá, pelo CIEP, e veja que tem esses tópicos lá. Teve um professor que me perguntou habilidades PE. Por que habilidades PE? É porque as habilidades ligadas ao currículo de Pernambuco. Porque às vezes tem colegas que vêm de outros estados, que vêm para cá, né? Vêm começar a trabalhar aqui no estado de Pernambuco. Aí, para não se basear nas habilidades de outros estados, aí especifica, olha, no documento do currículo de Pernambuco, tá? Essas habilidades têm que ser daqui, ó. Tá entendendo? Então, para não ter essa dúvida, mas por causa disso. Mas são as habilidades, ok? Mas a gente vai entender o que significa cada um. Então, eu vou tentar aqui, né, te explicar de uma maneira bem prática, né? A justificativa, muitos já conhecem, mas também tem muitos que têm aquela dúvida. Ô, Elisângela, é necessário preencher a justificativa lá no planejamento do CIEP? Que eu já fiz o planejamento, mas eu não preenchi não, vice. É necessário, viu, amigo? Amiga, é necessário você preencher a justificativa. A justificativa é onde você vai colocar o motivo do porquê você vai trabalhar aqueles conteúdos que você vai colocar na sequência depois, né? Uma forma bem resumida, uma coisa de 2 ou 3 linhas. Aqui tá em forma de slide, aí parece ter bastante linhas, né? Mas lá é de 2 linhas, 3 no máximo. Uma coisa bem resumida do que, qual o motivo do porquê tu vai trabalhar aqueles conteúdos, o que é que tu quer que os alunos vá adquirir de conhecimento ali. Aí eu coloquei aqui um exemplo na minha área de língua portuguesa, tá? Coloquei assim: o ensino de língua portuguesa, ele cria oportunidades para o aluno refletir, construir, levantar hipóteses a partir da leitura e da escrita de diferentes textos. Única instância em que ele pode chegar à compreensão de como a língua funciona e a decorrente competência textual. Aqui eu estou especificando bem resumidamente o que eu quero que o meu aluno aprenda dos conteúdos que eu vou colocar logo na sequência, do objeto de conhecimento, tudo. O que eu quero que ele aprenda? Eu quero que ele entenda, no meu caso, na minha área, que a língua portuguesa, ela é vida. Que ela é além do muro da escola. Eu quero que ele entenda que a língua portuguesa faz parte da vida dele.
Entendeu? Aí ele refletir sobre isso. De eu poder trabalhar com ele, com o que ele já tem de conhecimento, e só fazer ele agora entender de forma funcional aquela língua ali. Não é só o assunto por assunto. Eu quero que ele entenda que a língua portuguesa faz parte da vida dele. E não tem como se extrair. Entendeu? Então, aqui, isso na minha visão justificativa. A minha justificativa está sendo dessa forma. Então, você também pensa assim nessa visão. Do porquê, né? Quase o porquê. Por quê? É respondendo ao motivo, né? Por quê eu vou trabalhar com esses conteúdos? O que eu quero extrair ali dos meus alunos? Entendeu? Isso para cada área. As competências específicas do componente curricular, para você entender melhor, os componentes curricular, não, componente curricular é ligado às disciplinas ou matéria, como era falado antes, disciplina, matéria. Aí, com a BNCC, modificou para componente curricular. E cada componente, ou melhor, para você entender, cada disciplina, ela tem uma competência específica ali. E lá no documento do currículo de Pernambuco, tem a sua também, da sua área, a sua competência específica. Você tem que ver bem lá aonde encontra. Né? No meu caso, que eu sou língua portuguesa, eu vou ver lá onde tem parte de linguagens, né? Que agora tem esses componentes aí, né? A linguagens, que é ligada à língua portuguesa, à língua inglesa, educação física, né? Arte. Temos lá matemática, suas tecnologias, né? Ciência da natureza, e aí vai. Ali tem os componentes, que são, no caso eu falo, a disciplina, né? E lá tem a competência específica. Eu não quero estar falando muita teoria, tá? Mas lá no documento, você vai encontrar essa competência. Aí eu tenho aqui um exemplo da minha área. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Então, aqui a minha competência específica ligada, que eu falo os conteúdos, né, que vou trabalhar, eu quero focar isso aqui, essa competência específica com os meus alunos. Lá você vai ver várias competências ligadas na sua área. Aí você vai ver a competência que ela é mais adequada no que você vai trabalhar com seus alunos ligado aos conteúdos, tá bom? Então você vai ver lá, escolhe a competência com decorrer com os conteúdos. As unidades temáticas, os campos temáticos, campos de atuação, esses aqui são os antigos eixos que a gente tinha. A palavra eixos temáticos, se eu não me engano. Aí só fez mudar unidades temáticas, né? Esses campos temáticos. Isso já é ligado à BNCC, tá bom? Então, isso aqui é mais específico a cada componente curricular tem a sua unidade temática, no caso suas, né, unidades temáticas. No meu caso, tem uma leitura, né, a produção de textos, oralidade, análise linguística e semiótica. E dela, eu vou ligar aos campos temáticos, os campos de atuação, que é a parte jornalístico, todos os campos de atuação. Isso aqui tá tudo no documento, tá, gente? Tudo tá no documento. Você vai ver lá a unidade temática, você vai ver todas as unidades temáticas e tem esses campos temáticos também, logo na sequência. Aí você vai ver, de acordo com o conteúdo que você vai trabalhar, você vai selecionando. Não é necessário você fazer de todos, tá? Tem gente que quer fazer de tudo, não pode. Você vai escolher, né, o que você vai trabalhar. Eu falo principalmente para quem tem muito, né? Língua portuguesa tem bastante lá.
Então, você vai escolher o que tem mais a ver com o que você vai trabalhar com sua turma. Tudo bem? O objeto de conhecimento, ele é relacionado às habilidades. Então, a habilidade que você vai trabalhar, que você também vai ver lá no documento, você tem também um objeto de conhecimento logo ligado a ele. Então, é ligado, esse termo é novo da BNCC, tá bom? Objeto de conhecimento é ligado à habilidade que eu quero ter, conquistar para o meu aluno. Então, exemplo, no meu caso, apreciação e réplica e relação entre gêneros e mídias. Tá? Esse é o meu objeto de conhecimento. Desse objeto de conhecimento vai ter meu conteúdo. E desse conteúdo vai ter a habilidade que eu quero que o meu aluno adquira ali. Ok? Que é ligado, como eu tô falando, objeto de conhecimento é ligado à habilidade. Certo? Mas a habilidade para poder ter, eu tenho que ter um conteúdo, não é verdade? Que conteúdo eu vou trabalhar ali? O conteúdo é o assunto, entendeu? Que eu vou trabalhar com o meu aluno. Aí um exemplo eu coloquei gêneros da cultura digital. Aí você tem colegas, né, que utilizam o livro didático. E que é normal. O que eu posso extrair dali do livro didático? Não é pegar o nome do conteúdo que tá ali e botar lá, né? Você vai ver do conteúdo que está no documento da BNCC, do currículo de Pernambuco, tem lá, no meu caso, gêneros da cultura digital. Eu vou ver lá no livro didático que eu posso trabalhar com esse assunto. Eu vou ver, folhear lá. Tem blog, né? Tem vlog, né, também. Entendeu? Eu vou ver o que tem a ver com esse assunto aqui. Então, o livro didático é um suporte. Então, você vai ver do assunto que está lá no documento e o que o livro pode te ajudar. Você pode também usar fichas, né? Criar fichas de assunto, de conteúdo, que eu digo, de atividades ligada a isso. No livro didático também tem sites, né? Endereço de site. Dá uma olhadinha lá no endereço do site que está no livro, vê se tem a ver com o que você vai trabalhar, com o que está ali no conteúdo, e aí você vai desenvolvendo o seu planejamento sem tanta dificuldade, entendeu? Agora isso tem que ter calma, paciência, realmente, e a dedicação. Como eu disse, dedique um dia para isso, que eu lhe garanto que as outras aulas que você for produzir, como eu falo, plano de aula, já fica muito mais fácil. Te garanto. As habilidades, né, são diferentes objetos de conhecimento, é onde estão os conteúdos, né, o que o aluno vai ali processar, vai aprender, o que você quer que ele aprenda ali daquele conteúdo, né? E as habilidades, ela tem um código também. Também teve uma dúvida de um colega, né, professor, que Elisângela, na parte de habilidades, na hora do preencher, eu boto só o código? Ou teve um também que perguntou, boto só habilidade? Ou boto os dois? O código e a habilidade. Tem que colocar os dois, tá? Os dois. Nada de botar só o código, gente. E nem só a habilidade. Tem que colocar os dois. Bota o código e bota lá o que é esse código, né? Diferenciar a liberdade de expressão, de discurso de ódio em função da ética, do protagonismo juvenil, posicionando-se contrariamente. Aqui, o código está aqui, significa essa habilidade. Pronto, isso tudo tá lá no documento. Até aí, tá conseguindo entender, meu colega professor? Não tem complicação, tá? Os procedimentos metodológicos. Aqui são as estratégias pedagógicas que você vai utilizar para fazer com que o aluno possa aprender aquele assunto, aquele conteúdo. E como vai ser o processo de aprendizagem aqui, né? Então, um exemplo aqui no meu caso, eu coloquei levantamento do conhecimento prévio dos alunos.
em determinados conteúdos trabalhados em salas de aula. Aqui eu coloquei que para eu poder trabalhar o assunto, né, eu vou ter que primeiro eu vou fazer um levantamento do conhecimento prévio que o aluno já tem, para diante dali eu saber o caminho que eu vou trabalhar com aquele assunto. Não é só chegar e dar o assunto pronto, não. O aluno tem um conhecimento. Desse conhecimento eu posso extrair para a minha aula, para aquele assunto que eu vou trabalhar com ele, com aquele conteúdo. Que é, no caso, a aula expositiva. Entendeu? Posso fazer um debate, se quiser também, antes de dar aula expositiva. Não sei, aqui é algo muito pessoal de cada professor. Se você vai usar algum recurso tecnológico, um data show, um notebook, slide, ou se vai usar fotocópias, né, de ficha de exercício, aqui é pessoal. Aqui é você, professor, que vai decidir o que você vai usar como recurso, sabe? Qual vai ser seu procedimento para chegar ali, ó, no resultado, para o aluno realmente aprender. E os procedimentos avaliativos, né, é focado o quê? Aos processos de avaliação, né, ligado àquele plano dali, aquele plano de aula, ligado ao planejamento para o plano de aula, o que você quer que o aluno adquira ali, né? E como você vai avaliar? Você tem uma habilidade, você quer que o aluno tenha aquela tal habilidade. Mas o que você vai avaliar ali sobre aquele seu aluno? Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? A avaliação será feita a partir do desempenho dos alunos no desenvolvimento de leituras, escritas e apresentações orais. Eu coloquei só até aí, certo? Para mostrar para vocês um modelinho. Mais ou menos, né? Aqui eu vou avaliar, vou começar a avaliar meu aluno no momento do quê? Do desempenho dele. Quando eu ver ele ali na leitura, como é que ele vai se desenvolver na leitura, como ele vai se desenvolver na sua escrita, na sua apresentação, se tiver uma apresentação lá oral, como é que ele vai se apresentar, né? E tem outros pontos que a gente vai colocando. Então, aqui são exatamente os procedimentos que você vai analisar, avaliativos, sobre aquele seu aluno, que diante daqui você vai dar alguma nota, certo? Mas o principal é a avaliação, não ser só focado só por nota, sabe, gente? O principal é a gente ver o que ele está aprendendo ali, finalmente. Não só porque ele fez, e sim se ele aprendeu. Esse é o foco, se ele aprendeu. E não o que ele fez, copiar, ou o que ele respondeu. Não, que ele aprendeu finalmente aquele assunto. Entendeu? Então, esse é o verdadeiro sentido do procedimento avaliativo, tá? Focar na aprendizagem, no que o aluno realmente aprendeu. Não só viu, ver muitos ver, mas se ele aprendeu, tá? É forte, né? Mas é verdade. E no planejamento do ensino médio, lá no CIEP, ele é dividido por esses tópicos aqui, não tem muita diferença no que eu falei para você do ensino fundamental, tá? Tem coisas aqui que tem outras que não tem, então, pronto. Justificativa tem, eu já falei para você. Já lá do CIEP do ensino médio tem objetivos, competências a serem desenvolvidas. Já no fundamental é as habilidades. Então, você já sabe, esse tópico é ligado a habilidades. Então, você vai colocar lá o código e a habilidade, tá? Conteúdos, eixos temáticos, é ligado àquele tópico que eu falei para você das unidades temáticas, dos campos temáticos, campos de atuação. Então, tá ligado a esse tópico aí, que eu já passei. Só você voltar depois aqui o vídeo, ó, e não vai ter erro. Os procedimentos metodológicos, a mesma coisa que tem no fundamental, tem aqui no médio.
E aqui os procedimentos avaliativos que eu falei para você, lá são, no caso tem os dois, né? Perdão. Tem os procedimentos avaliativos e as estratégias de avaliação. É ligado ao que eu acabei de apresentar sobre os procedimentos avaliativos. Já no médio tem esse complemento das estratégias de avaliação, que é a mesma coisa que eu acabei de explicar para você. Então é só voltar que não vai ter erro. Mas aqui eu já coloquei o que se difere, o que tem de diferente na colocação das palavras e o que é na hora de você preencher. Deu para entender? Espero que eu tenha te ajudado. De verdade. Olha, pense na forma que eu fiquei aqui. Como é que eu vou falar, como é que eu vou explicar, assim, de uma forma clara, né? Objetiva, prática para o meu colega, professor, aprender. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, volte aqui o vídeo. Se tiver dúvida, coloca aqui também nos comentários, se você quiser. Se você gostou, curta bastante essa aula, tá? Pra eu senti que realmente, poxa, valeu a pena, eles gostaram. E se sentiu válido, compartilhe para outros colegas também que têm essas mesmas dúvidas, que eu também possa ajudá-los. E também se inscrever no meu canal, tá bom? Então, espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado você, meu colega professor, né? E eu espero você na nossa próxima aula aqui. Quem sabe, né? Se você tiver outras dúvidas, né? Eu posso colocar aqui também outro vídeo focado para o meu colega professor também, tá? E como eu falo com os meus alunos, eu falo, bons estudos, não vai ser diferente para você. Bons estudos. Tchau, tchau.